Oi, pessoal. Esse é o módulo 6. Nós vamos falar sobre tributação neste módulo. Ele será dividido em partes para que eu possa explicar detalhadamente em vídeos de 15 minutos. Então, vamos lá. Primeiramente, aqui os tópicos que serão tratados nesse módulo. Primeiramente, será feita uma introdução ao tema. Depois vamos falar de tributos cumulativos e não cumulativos, que seriam as características de alguns tributos. Depois vamos falar sobre tributos diretos, que seriam aqueles sobre o lucro, lucro presumido e simples nacional, os tributos diretos das empresas, tá? Vamos falar dos tributos indiretos, que seria ICMS, IPI, PIS e COFINS. E depois vamos às considerações finais. Então, vamos começar pela introdução. Primeiramente, o que é tributação? Qual que é o objetivo desse módulo? E o que vamos tratar? O objetivo é apresentar o impacto dos tributos na formação dos preços e na composição dos custos. A compreensão dos custos, dos preços e das margens requer também uma contribuição dos tributos, ou seja, os tributos são uma parcela importante, dentro dos preços de venda, e dentro dos gastos de uma empresa, Os tributos, apesar de a maior parte não serem considerados no custo de produção, exercem um impacto no resultado final da empresa, Então, vamos aí ao conceito de tributação, segundo o artigo 3 do Código Tributário Nacional. Por tributo entende-se toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Bom, então vamos entender o que significa cada termo desta frase. Primeiramente, prestação pecuniária. O tributo deve ser pago em moeda corrente. Não se faz o pagamento em bens ou prestação de serviço, ou seja, tem que ser pago em dinheiro. Eu não posso oferecer para o governo, que está cobrando o tributo, em vez de pagar em dinheiro, eu vou te entregar o meu carro, por exemplo, Não, eu tenho que pagar em dinheiro, tá? Eu tenho que vender o carro, pegar o dinheiro e pagar o tributo, se for o caso, Só um exemplo. Compulsória, independe da vontade do contribuinte, ou seja, independe de eu estar com vontade de pagar o tributo ou não, tá? O tributo, ele é compulsório, ele é obrigatório e tem as datas específicas de pagamento e deverão ser pagos nas datas estipuladas. Que não constitua sanção de ato ilícito, ou seja, o tributo não é multa ou penalidade por não cumprir alguma coisa, tá? Então, o tributo é uma parcela, dos ganhos da empresa, ou em cima da receita de uma empresa, e não é uma punição por alguma coisa que a empresa fez errado, tá? Muito bem. É instituída em lei, Ou seja, a obrigação de pagar o tributo só existe se uma norma com força de lei estabelecer essa obrigação. Ou seja, tem que passar pelo Congresso, e tem que ser instituído em lei para que possa ser cobrado, É uma medida que é instituído em lei pelo Congresso, Então, ele é cobrado de acordo com a visão aí do governo, e dos parlamentares. Cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada, ou seja, a autoridade não pode escolher a melhor oportunidade de cobrar o tributo. A lei é que estabelece todos os passos a serem seguidos, tá? Então, na verdade, na lei tem todas as informações e a forma como deve ser pago o tributo.
Muito bem, então essa é a definição de tributo, tá? Então, agora nós vamos ver quais são as esferas de governo e a competência tributária. Pessoal, eu não vou entrar em cada um desses itens, né? Mesmo porque eu disponibilizei esse módulo para leitura para vocês, né? Mas só aqui, né, para pontuar, né? Cada esfera de governo, por exemplo, União, estados e municípios, tem a competência, né, de cobrar um tipo de tributo. Por exemplo, a União, né, que é o governo federal, quais os impostos que está sob a jurisdição da União? Então, seria o imposto sobre importação, o imposto sobre exportação, IOF, que seria o imposto sobre operações financeiras, IPI, imposto sobre o produto industrializado, né, cobrado pelas indústrias, cobrado das indústrias, na verdade, né? Imposto de renda pessoa física, né? Seria imposto de renda pessoa física e incide sobre a renda do cidadão, sobre os salários e renda do cidadão. Imposto de renda pessoa jurídica, né? O imposto de renda pessoa jurídica que incide sobre o lucro das empresas. ITR, imposto sobre a propriedade territorial rural. E as taxas e contribuições? Nós temos a CID, que é a famosa taxa que é cobrada sobre os combustíveis, tá? A COFINS, contribuição para o financiamento da Seguridade Social, ele é cobrado das empresas, tá? Para a Seguridade Social, tem objetivo social. Contribuição social sobre o lucro líquido, é uma contribuição social sobre o lucro, tá? FGTS, Fundo de Garantia do Tempo por Tempo de Serviço ou do Tempo de Serviço, percentual do salário do trabalhador depositado pela empresa, né? Esse FGTS é para os trabalhadores que têm aí, que estão sob a norma CLT, né? INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, percentual do salário do empregado cobrado da empresa e do trabalhador para assistência à saúde. PIS/PASEP, Programa de Integração Social e Formação do Patrimônio, né, cobrado das empresas. Os empréstimos compulsórios cobrados dos bancos. Taxas e contribuições de melhoria, seriam as taxas geralmente, né, taxas, por exemplo, sobre o lixo aqui em São Paulo, enfim, tem taxas aí, né, que muitas vezes são cobradas, né, que, no caso, competem ao governo federal nesse caso. Por exemplo, taxa de autorização de trabalho estrangeiro, tá? É cobrado pela União. Quando o estrangeiro vem para o Brasil, ele tem que pagar uma taxa de autorização. Muito bem. Esses impostos, taxas e contribuições são da esfera do governo federal, da União. Agora vamos ver estados e Distrito Federal e dos municípios, tá? O principal imposto cobrado pelos estados, né, e Distrito Federal é o ICMS, né? A maior porção aí, né, de impostos cobrados dos estados, né? Imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, tá? O IPVA é sobre a propriedade de veículos automotores e o ITCMD, Imposto sobre a Transmissão de Causa-Mortes e Doação, que é o Imposto sobre Herança. As taxas e contribuições de melhorias, exemplo, taxa de emissão de documentos, tal, né? Tem uma parcela que é cobrada pelos estados. Nos municípios, nós temos o IPTU, Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, temos o ISS, Imposto sobre Serviços, e ITBI, né? Imposto sobre transmissão de bens intervivos, ou seja, mudança de propriedade dos imóveis, né? Muito bem. Taxas e contribuições de melhorias, nós temos a taxa da coleta de lixo, taxa de combate a incêndios, né? E etc. Muito bem. Então, as esferas, em resumo, as esferas de governo, né, elas têm os impostos que estão sob a jurisdição, né, de cada esfera. Então, nós temos os impostos da União, que seria do governo federal, os impostos dos estados e Distrito Federal e os impostos cobrados pelos municípios. Agora, nós vamos falar sobre tributos cumulativos e não cumulativos, tá? Então, vamos lá. Tributos, né?
Então, de forma geral, os tributos podem ser cumulativos e não cumulativos, né? Supondo uma mercadoria que será revendida ao consumidor final e que os impostos serão repassados no preço. Então, por exemplo, quando ele é cumulativo, ele vai acumulando os valores, né? Então, uma indústria, né, que vende, né, a um consumidor, né, a um distribuidor, né, o preço é R$100, o imposto é R$18, né? Daí o distribuidor vende para a compra da indústria, vende para o varejo pelo preço de R$200 à venda. O imposto, né, nós estamos falando aí de R$36, né, ou seja, 18% sobre o preço, né? Então, R$36 é o imposto recolhido pelo distribuidor ao governo. Depois é para o varejo. Varejo, o preço de venda para o consumidor seria R$400, né? E o imposto R$72, né? Então, 18% sobre 400 vai dar R$72. Bom, daí o que acontece, né? De impostos eu tenho 18 mais 36 mais 72, vai totalizar 126 de impostos aqui nessa cadeia produtiva. O consumidor, né? O varejo vai vender para o consumidor pelo preço líquido de R$400, mais os impostos de 126, né? Então, o consumidor ele vai pagar por essa mercadoria R$526. Vamos falar agora dos não cumulativos, como que eles funcionam. Então, a indústria, né, vende ao preço de 100, o imposto é por 18%, R$18. Essa indústria transformou um produto que ela não pagou nenhum imposto, o crédito é zero e o saldo a pagar seria R$18 de imposto para o governo. O distribuidor, né, compra a mercadoria, né, vai vender essa mercadoria por 200, né? Comprou por R$118, né? O imposto seria de R$36, só que como o distribuidor comprou por R$118, preço líquido mais R$18 de imposto, né? Ele vai ter um crédito tributário de 18, porque ele já pagou na etapa anterior R$18 de imposto. Então, o imposto que ele tem que recolher é R$36 que ele vai cobrar do cliente, ou seja, do varejo, e o crédito tributário vai ser de R$18. A diferença entre 36 que ele tem que pagar e 18 que ele já pagou, ele vai ter que pagar R$18, apenas a diferença. No caso do varejo, né, ele vai cobrar do cliente R$400, né? O valor que ele vai pagar, que ele vai cobrar o imposto, né, seria 18% de R$400, R$72. Ele vai ter um crédito de R$36 porque ele já pagou o imposto de R$36, que foi o valor que ele comprou aqui do distribuidor, 200 mais 36 de imposto. Então, ele tem um crédito porque ele pagou esse imposto para o distribuidor. Então, o saldo de imposto vai ser os 72 que ele vai cobrar do consumidor final, menos os 36 que ele pagou, ele tem que recolher para o governo apenas R$36 e o consumidor paga R$472. Quando o imposto é não cumulativo, você vai obtendo créditos na cadeia de valor, né? Conforme você vai transformando o produto e distribuindo o produto ao distribuidor, ao varejo e ao consumidor. O imposto sobre o produto, então, vai ficar R$18 na primeira etapa da cadeia, tá aqui, né? Depois, no distribuidor, mais R$18, né? E depois, R$36 aqui, né? Do valor que o varejo vai ter que recolher. Então, a soma de tudo vai dar R$72 e o consumidor, então, paga um preço final de R$472. Muito bem, então vamos continuar agora no próximo vídeo. Essa é a primeira parte, né, do módulo 6. Obrigada!